Olá pessoal que acompanha a revista Aventuras na História. Hoje temos um novo marco comigo, pela primeira vez apresentando uma live aqui pela revista de história mais lida do Brasil. Vocês costumam ouvir a Vitória e a Pamela, meu nome é Wallace Ferrari, e junto comigo eu trago uma pessoa muito especial para falar sobre história, sobre a história do país e especificamente sobre a independência da Bahia e um personagem muito importante, Maria Quitéria. Ele já está aqui conosco, eu vou chamar ele, é o Murilo. Como o Murilo é capacitado, ele é historiador, professor, pesquisador, é graduado pela Universidade Católica de Salvador e é especialista em história social, em educação e filosofia e agora é mestrando em história. Murilo, quando é que você completa 60 anos com um currículo tão grande desses, rapaz? Que coisa mais bonita. Obrigado, querido. Tudo bem com você? Obrigado. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Maravilha. Ó, eu anunciei essas lives tanto nas redes sociais do Aventuras quanto nas minhas pessoais, e muitas pessoas falam, olha, muito legal abordar esse tema, mas antes eu começo com uma pergunta que algumas pessoas me abordaram e falaram, olha, eu não sei muito sobre a história da Bahia, especificamente sobre a independência da Bahia e sobre a Maria Quitéria. Então, antes disso, na redoma da minha ignorância, e talvez de outras pessoas tenham essa mesma dúvida, eu tenho uma pergunta que aí vai da sua opinião, de acreditar o que é o mais importante para elucidar nesse momento. Mas eu queria saber a importância que a independência da Bahia tem de ser enaltecida além da independência do Brasil como totalidade. Assim, sabe? Independência da E Bahia tem em específico que a gente pode conversar hoje. vamos lá, vamos lá. Bom, a independência da Bahia está dentro do contexto da independência do Brasil. A independência do Brasil tem vários marcos. A gente pode escolher o marco da independência do Brasil. Vamos falar a curto prazo. A independência do Brasil se inicia principalmente com a Revolução do Porto, de 1820. Portugal vai querer recolonizar o Brasil e fechar os portos, o Brasil deixaria de ser Reino Unido a Portugal, cortariam alguns privilégios, vamos dizer assim, que o Brasil ganhou a partir da vinda da família real para cá. A partir desse momento, em 1820, e ainda imbuído dos ideais iluministas, né, que vigoravam no mundo e tinham chegado no Brasil, esse movimento de independência vai ganhar força no Brasil inteiro. E aí, a partir de 1820, começa a se costurar o Brasil. O Brasil nasceu, o Brasil foi feito, né? O Brasil não nasceu pronto, não é algo inato, é uma construção de um grupo político, é uma construção de determinadas pessoas, né? Você veja que no período colonial a gente era bem dispare, a gente tinha capitanias que não tinham tanto diálogos entre si, e um grupo político específico vai construir o Brasil dentro desse processo a partir de 1820. Bom, 1822 o momento célebre da nossa independência. Oficialmente, grande parte dos brasileiros acreditam ao grito do Ipiranga, ao 7 de setembro, como esse momento de separação, mas não é uma verdade absoluta. A partir daquele grito do Ipiranga, que foi uma construção narrativa, é, irão ocorrer várias batalhas pelo Brasil. Cisplatina, para quem não sabe, era um território brasileiro. O Cisplatina que eu estou falando é a banda oriental do Uruguai. O Uruguai pertencia ao Brasil. Desde a chegada da família real, a gente anexou o Uruguai ao território brasileiro e ocorrerá batalhas no Piauí, batalhas no Grão-Pará, batalhas no Maranhão, mas a principal de todas, a maior de todas, a que vai necessitar um grande número de soldados, de alimentos, de números e de significado é a Bahia. Portanto, a independência da Bahia está diretamente relacionada à independência do Brasil. O Brasil só vai ficar independente de fato com a vitória sobre Portugal na Bahia. E o interessante é que muitos brasileiros que hoje são brasileiros, naquela época não vislumbravam esse novo país, já que ele não existia. Então, vários colonos que existiam aqui ficaram do lado de Portugal, não entendiam a possibilidade de construir uma nação própria. Então, baianos ficarão do lado de Portugal para manter o que já existia, ou mais do mesmo,
e vários baianos vão ingressar nessa nova campanha, que vai ser a maior de todas pela independência do Brasil. Perfeitamente. Você citou a relação com Portugal. Tem uma pergunta em específico. Qual era o papel direto de Dom Pedro I durante esse conflito? Bom, Dom Pedro I, ele tinha a obrigação de ter voltado para Portugal, já que a família real, a família dele, tinha vindo para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão, dentro daquele contexto. A família real se estabelece aqui e vai permanecer aqui até estourar aquela Revolução do Porto que eu tinha dito em 1820. Então, toda a família real retorna, o pai dele retorna, as irmãs, a mãe, e ele é obrigado a retornar. Só que Dom Pedro I tinha muita popularidade entre os brasileiros, né? Os brasileiros identificavam nele um personagem popular pelo fato dele comer com os escravizados, ele era um excelente montador de cavalo, ele entendia muito de música, então ele era digamos que um popstar da época. E essa identificação do brasileiro com Dom Pedro I faz com que a elite brasileira perceba essa identificação e queira fazer de Dom Pedro I um fantoche. Então, já que eles pensam em adotar nesse novo país que está surgindo uma monarquia, Dom Pedro I seria o personagem central para arregimentar esse novo país que estava nascendo. Porque a gente tinha tudo, as antigas capitanias, para não querer fazer parte desse novo país. Esse novo país era uma nova invenção que vários colonos não entendiam. Então, Dom Pedro era uma figura principal, uma peça principal que a elite escolhe para ficar aqui e para simbolizar esse contexto. Veja que a figura de José Bonifácio, em termos de política, em termos de articulação, ele é muito mais importante do que Dom Pedro I. José Bonifácio é muito mais velho, tem uma formação muito mais completa do que Dom Pedro I, né? Até sobre minerais, José Bonifácio estudou e descobriu um mineral novo que tem o nome dele, né? O mundo todo conhece esse mineral hoje que tem o nome de José Bonifácio. Então, Bonifácio é considerado o patrono da independência, mas eles precisavam de uma figura carismática, e essa figura é Dom Pedro, né? Que é um homem, um idealista, é um homem de atitudes, é um homem que simboliza bastante aquele homem da primeira metade do século XIX, de ideais iluministas. Enfim, Dom Pedro fica aqui e vai ser muito importante simbolicamente para articular essa independência e para criar esse Brasil. Então, o que vai acontecer? Quando Dom Pedro, junto com parte da elite, principalmente os irmãos Andrada são os articuladores dessa independência do Brasil, eles são provenientes de Santos, né, uma família com muito poder no Brasil naquele momento, eles vão articular essa independência, vão tecer com elites de várias partes do Brasil, esse projeto de Brasil que não existia. E o que acontece? Alguns lugares do Brasil não vão aceitar fazer parte dessa nova nação que não existia. Não, eu não vou aceitar fazer parte do Brasil porque eu sou aliado a Portugal. E vários portugueses que viviam aqui também não vão aceitar, vão ter uma adesão de brasileiros e eles vão se colocar contra esse novo projeto. O principal embate vai ser em uma das capitanias mais importantes do Brasil, que é a Bahia. A Bahia sempre foi a capital do Brasil. A gente vai perder essa primazia somente no século XVIII, na segunda metade do século XVIII para o Rio de Janeiro. O centro do Brasil, a brasilidade, eu falo que o feto do Brasil, né, o útero brasileiro, sem dúvida é a Bahia. A brasilidade toda nasce aqui, né? A mente pensante do Brasil no período colonial, o centro econômico, o centro político, né? De grande parte dos políticos que compõem o cenário brasileiro, mais da metade era baiano. Então, a importância política, econômica, cultural da Bahia era pungente e Portugal não queria perder esse importante território. E Portugal vai colocar um general, Madeira de Melo, inclusive tem meu sobrenome, né, o Melo, para comandar a junta militar da Bahia. E isso vai cair em desagrado de boa parte dos baianos que queriam se separar de Portugal. E aí vai começar essa disputa aqui na Bahia, principalmente o recôncavo baiano, que é uma parte muito rica da Bahia, o entorno da Bahia de Todos os Santos, para tentar tirar Madeira de Melo e que a Bahia ficasse livre, né, na nossa visão de brasileiro,
desse domínio português. E aí entra a figura de Dom Pedro, que é muito importante, né? Dom Pedro, que representa o Estado, é lógico que as decisões não passavam exatamente por ele, mas ele é o representante do Estado brasileiro. Né? Tem as eminências pardas ali que estão por trás, que é José Bonifácio e outros nomes, que tem muito mais articulação do que Dom Pedro, que eu falei. Então, o que é que acontece? Dom Pedro I, junto com esse Estado brasileiro que está nascendo, o Brasil não tinha nem um ano que estava nascendo, vai formar batalhões, vão gastar dinheiro para formar batalhões para tentar expulsar Madeira de Melo e os portugueses da Bahia, para que a Bahia, a capitania, que sempre foi a mais importante do Brasil, ingressasse esse novo projeto de país. Então, Dom Pedro é extremamente importante dentro desse processo. Simbolicamente, esses batalhões que vêm lutar na Bahia são improvisados, já que o exército brasileiro não existia, porque não existia Brasil. O Brasil estava nascendo, então a gente não tinha um exército. Dom Pedro vai pegar homens em Pernambuco, os pernambucanos vão participar desse movimento de independência da Bahia, que é o movimento de independência do Brasil. Vão pegar alagoanos, sergipanos, né? Eles vão passar pelo Nordeste, vão entrar pelo Norte, e vão ingressar nas proximidades de Salvador, que estava sitiada, estava sendo comandada e estava sendo cercada pelas forças de oposição, pelas tropas de Dom Pedro. Então, Dom Pedro é uma figura importantíssima nesse processo de independência da Bahia, a partir do momento em que ele consegue arregimentar forças para lutar do lado dos baianos. Inclusive, já que a gente não tinha um exército formado, porque a gente estava nascendo, Se não é um problema da minha conexão. Acho que eu retomei, tá tudo bem. Perdão vamos lá. pela queda, Tá mas estava legal? falando do adendo em relação à participação de Dom Pedro. Uhum. Bom, Então, para concluir, se você me permite, tá pausando aí, né, Wallace? tá tudo certo, tô te ouvindo perfeitamente. Pronto. Então, para concluir, Às vezes você vai me ver sorrindo muito, é porque eu acho bastante interessante essa história, então, perdão. ótimo. Então, vamos lá. Muita gente boa aqui participando, que legal. Vários colegas, amigos, um salve para todo mundo. Então, o que é que acontece? Dom Pedro vai ter esse papel importantíssimo, já que ele representa o Estado, não é ele, é o Estado brasileiro nascente. Eles vão contratar também mercenários para essa luta da Bahia. Já que a gente não tinha um exército organizado, a gente vai trazer homens experientes que tinham lutado nas guerras napoleônicas. A gente vai trazer generais que lutaram com Napoleão para essa guerra baiana. O general Labatut, um general extremamente, né? O general Pierre Labatut, né? Ou em bom francês, Labati. Na Bahia a gente chama de Labatut e no Brasil a gente chama de General Labatut. Ele é nome de rua, nome de praça aqui na Bahia. Um personagem muito importante. Ele será contratado a peso de ouro para tentar dar uma ordem a esses batalhões patrióticos baianos, já que a gente não tinha uma disciplina de exército, a gente não tinha ideia de exército, e ele vem arregimentar esse exército, vem disciplinarizar o exército baiano por terra, ele vai ser o grande comandante por terra, e pelo mar a gente vai contratar a peso de ouro um personagem fabuloso, ele saiu dos contos de história, ele é um personagem completo de série da Netflix, que é Lord Cochrane. O Brasil hoje conhece Lord Cochrane por causa das novelas. Meus alunos sempre falam, professor, eu ouvi na novela, professor. E aí agora ele se popularizou. Lord Cochrane é nome de rua. Aqui na Bahia é uma das ruas mais importantes do Brasil. Aqui tem o bairro da Barra, que é um dos bairros mais significantes para a história do Brasil, um bairro aristocrático, foi muito importante para Salvador. E uma das ruas é a rua Thomas Cochrane. O Thomas Cochrane, fiquem à vontade. O que é que acontece? Ele é o diabo loiro. Ele é considerado o lobo do mar, um indestrutível, um homem que tinha sua frota. E ele era temido até por Napoleão, ele era um escocês, ele pertencia ao Reino Unido. E ele vem lutar a peso de ouro. Ele cobrava muito caro para colocar a sua cabeça a prêmio pelo lado dos brasileiros, pelo lado dos baianos. Então, General Labatut organiza por terra essa resistência. Thomas Cochrane vem com
a sua frota naval. Com a sua astúcia. A estratégia militar, né? A estratégia militar é cercar o inimigo e matar ele de fome. Não é como os filmes que a gente assiste, as séries que a gente atira até morrer o último homem e a guerra acaba. Isso é coisa de Hollywood, né? Uma guerra acaba por estratégias e principalmente pela fome. Um exército marcha pelo seu estômago. Isso não é frase minha, essa é frase de Napoleão Bonaparte, considerado talvez o maior estrategista que já existiu na humanidade. Pelo menos na contemporaneidade, nos tempos modernos, Napoleão é considerado o maior estrategista por muitos, né? Por muitos. Então, o exército precisa de comida. Então, a estratégia dos baianos e dos brasileiros é cercar esse exército que toma Salvador. Você fica com Salvador, mas eu te cerco. Principalmente, eu te cerco o Recôncavo, porque Salvador é uma cidade burocrática. Salvador era uma Brasília da época. Todos os problemas, todas as burocracias se resolviam na maior metrópole do Brasil, que era Salvador. Mas a comida, o abastecimento, o grande produtor, a grande riqueza da Bahia e do Brasil era o recôncavo baiano. Eram essas terras que estão ao redor da Bahia de Todos os Santos, Cachoeira, Santo Amaro, Muritiba, São Gonçalo, São Francisco do Conde, eram os produtores de cana, é onde tinha o maior número de escravizados, é onde tinha o maior número de barões. Então, o Portugal fica com Salvador, mas a elite baiana vai ficar com o Recôncavo e vai proibir, vai cortar as estradas que levavam alimentos do Recôncavo para Salvador. Então, Portugal, que ficou em Salvador sitiada, vai começar a passar fome a partir dessa estratégia montada por José Bonifácio, por Dom Pedro I e por outros brasileiros, né, que estavam desejosos de fazer com que a Bahia ingressasse a esse novo Brasil. Então, a Guerra da Bahia está totalmente entrelaçada à independência do Brasil, mas é um capítulo à parte, né? Um capítulo único dentro desse processo de independência do Brasil. Tem sua força individual. Inclusive, estamos falando da força de estratégia importada, tanto para a Bahia quanto para o Brasil, né? Chamando as forças europeias, amiguinhas do nosso ex-patrono. Nesse processo de expulsão portuguesa, por mais que houve muita estratégia, também é possível considerar esses conflitos um dos mais sangrentos, um dos mais violentos, extremos da história do país? Dentro do processo de independência do Brasil, sem dúvida foi o mais sangrento, foi o maior, né? Algumas batalhas tiveram o número de mortandade muito pequeno, morreu-se no Piauí pouquíssima gente, Batalha do Genipapo. No Pará, morreu também um número reduzidíssimo. Na Cisplatina, quase não houve mortes. O maior número de combatentes foi a Bahia. Foi a maior batalha pela independência, é o 2 de julho, que é a data magma, né? É a data mais importante da baianidade, era o nome do nosso aeroporto, era o aeroporto 2 de julho, né? É o nome de um colégio super tradicional da Bahia, é nome de bairro. 2 de julho é a data célebre. E vai ter muitos combates nos arredores de Salvador, né? Muitos combates mesmo. Bairros que as pessoas têm muitos baianos me assistindo aqui, muitos mesmo, eu estou vendo aqui eles comentando. Bairros que eles nem imaginam que eles vivem eram afastados do centro, porque o centro de Salvador era o Pelourinho, se vivia basicamente no Pelourinho, nas imediações do Pelourinho, e bairros que hoje são até tradicionais eram lugares afastados. Apituba, que hoje é um dos bairros mais tradicionais de Salvador, é um dos bairros da elite, né? da elite baiana, da classe média alta da Bahia. Pituba é um bairro de belos serviços, de grandes restaurantes. A Pituba vai ter um embate aqui, vai ter um confronto na Pituba, vai ter a Batalha da Pituba e vai ter um papel destacado para Maria Quitéria, vai ter combate em Itapuã. Itapuã, o Brasil conhece Itapuã porque ficou gravado a partir da música de Vinícius de Moraes, né? E é uma das músicas mais tocadas no mundo. Tarde em Itapuã, perde somente para os Beatles e para Michael Jackson. É um absurdo o número de gravações de Tarde em Itapuã e de Garota de Ipanema. É incrível isso, né? Incrível isso. Pois é. Então a gente vai ter vários confrontos nos arredores de Salvador. Um outro bairro que vai ter um confronto é o Cabula. O Cabula é um bairro hoje tradicional, é um bairro alto, né? Era uma grande fazenda, o Cabula, né? Ficava afastado da cidade. Haverá um confronto no Cabula, de menor proporção. Haverá um confronto em Brotas. Brotas é um dos bairros mais
populosos daqui de Salvador, haverá um confronto também. Haverá confrontos também na ilha de Taparica. A ilha de Taparica é uma ilha que está em frente a Salvador, uma ilha extremamente paradisíaca, contada em versos e prosas por inúmeros livros de literatura, né? Vários best-sellers do Brasil literário versa sobre ele de Taparica. Lá haverá um importantíssimo confronto. Então, em vários pontos no arredor de Salvador, em Barra de Paraguaçu, Barra do Paraguaçu haverá um confronto também. No Recôncavo Baiano, em Cachoeira, haverá apenas uma morte, né? Uma canhoneira portuguesa vai atirar e vai matar um cachoeirano, né? Cachoeira que era um dos centros do Brasil, né? Um dos interiores mais importantes do Brasil, era a Cachoeira, onde se tinha a melhor economia em termos de região do Brasil, era o Recôncavo Baiano, era o maior produtor de açúcar, o grande produtor de fumo, grande exportação, e Cachoeira haverá uma perda que é Tambor Soledade, né? Um outro capítulo interessantíssimo. Essa independência da Bahia, o 2 de julho, ela tem subcapítulos. Ela é uma série da Netflix completa. É uma série da Tem Netflix. todos os seus Ela tem tópicos, tem todos os spin-offs. vários tópicos, ela tem o confronto do Recôncavo, a importância do Recôncavo, ela tem a independência de Itaparica. Itaparica, com o 2 de julho, é uma data eminentemente de Salvador e da Bahia, mas Itaparica consegue expulsar os portugueses de lá, né? Muito pela ajuda de Maria Filipa, de marisqueiros, de João das Botas, que é um nome muito importante. E Itaparica tem a sua própria data, eles comemoram a sua data, que é em janeiro. Já Cachoeira, que é uma importante cidade do Recôncavo Baiano, tem a sua outra data, que é o 25 de junho. Então, tem datas dentro desse 2 de julho de independência de localidades. É muito interessante, é um capítulo à parte da história do Brasil. É muito bacana isso. Você me citou alguns nomes importantes e como essas pequenas adjacências da guerra, desse confronto todo, transformou isso em um episódio muito importante. Bom, você citou a expulsão dos lusitanos. Eu quero saber como ela se deu, como ela ocorreu e com o máximo de detalhes possível, porque faz parte da nossa história. Vamos lá, vamos lá. A partir do momento que Portugal envia Madeira de Melo para cá, e ele passa a ser o presidente da junta militar na Bahia, uma parte da elite baiana não vai aceitar isso de forma alguma, vai preferir aderir ao projeto de Dom Pedro e dos irmãos Andrada, vai preferir fazer parte desse novo país que não existia, que era Brasil. E o que acontece? Parece filme, né? Parece filme. De um castelo, a Bahia tem coisas únicas, né? A Bahia tem coisas únicas. A Bahia tem um único castelo medieval de toda a América. Se a gente pegar do Canadá, dos Estados Unidos até o Chile, não tem nenhum castelo medieval de proporções medievais construído ainda no século XVI, só na Bahia, que é o Castelo Garcia Dávila, que está em Praia do Forte. Eu acho que muitos que estão me ouvindo aqui conhecem Praia do Forte, é um lugar paradisíaco, mas ali existia um castelo que era o maior latifúndio, a maior terra privada da história da humanidade. Nunca na humanidade um ser humano teve tanta terra no planeta. E essa série era em Praia do Caraca. Forte. Então é importante que o Brasil nem tem ideia. O Brasil nem tem ideia, parte do Brasil nem tem ideia disso. E ali era um castelo, ainda tem as ruínas do castelo, depois vocês vão no Google lá, procurem o Castelo Garcia Dávila. E aí os Dávilas eram uma das famílias mais poderosas do Brasil, já que o dinheiro todo percorria a Bahia, o poder todo estava quase que na Bahia. O que é que vai acontecer? Um dos descendentes dos Dávila, muito tempo depois do primeiro Dávila, já tínhamos passado 300 anos, né? Muitas gerações passaram, e eles vão ter um coronel chamado de Coronel Santinho. Eu acho ele fabuloso, a história desse cara. Fabulosa, fabulosa. Ele vai iniciar a resistência. Esse homem, dono de um castelo, proprietário de um castelo, sai de Praia do Forte, que é no litoral norte de Salvador, é uma praia única, né? Única. Ele sai daquele castelo e comanda uma tropa de indígenas. Estou falando a verdade. Ele pega indígenas da região, monta os indígenas no cavalo. Ele tinha um poder que ninguém no Brasil tinha, né? É nome de rua no Rio de Janeiro. Eu passei um tempo no Rio de Janeiro, conheço o Rio de Janeiro, sou filho, né? Meu pai é carioca, tem nomes de rua que é Garcia Dávila, é um dos parentes dele, né? Enfim, o que é que acontece? Ele vai sair de Praia do Forte, junto com os índios, com flechas, cavalos, e ele vai ser o primeiro homem a iniciar a resistência. Ele vai
passar de Salvador e vai cercar aquela estrada que eu tinha dito que ligava Salvador ao Recôncavo. Se os portugueses tivessem acesso ao Recôncavo, essa guerra ia durar muito mais tempo, porque eles teriam alimento. Uma guerra se ganha com alimentos. Então eles vão cercar a cidade, vai iniciar a resistência, ele vai começar tudo isso, ele vai deixar de ser chamado de Coronel Santinho e ele vai ganhar uma insígnia, ele vai se tornar um nobre. Ele já tinha uma vida de nobre, mas ele vai ganhar um título, ele vai se tornar o Visconde de Pirajá. O Visconde de Pirajá é nome de rua em Salvador, é nome de escola, é nome de bairro, tem um bairro aqui em Salvador chamado Pirajá, e uma das figuras mais importantes desse movimento que poucos baianos sabem sobre a história de Pirajá. E aí ele vai iniciar esse cerco. Dom Pedro, junto com os irmãos Andrada, vão tomar uma atitude para não perder a Bahia, vão contratar a peso de ouro os mercenários que eu falei, que é Labatu, vai contratar a peso de ouro também o Diabo, né? O Diabo dos Mares, o grande Cochrane, que vem lá, o escocês, o louro, né? Indestrutível, tinha essa fama de indestrutível, e eles vão ajudar nessa defesa, né? Ajudar nesse sítio, vai ajudar tudo começou com o Visconde de Pirajá, a resistência, e eles vão contribuir junto com os batalhões patrióticos, né? Os batalhões patrióticos é o seguinte, como a gente não tinha um exército como a gente tem hoje a gente tem um exército profissional, né? Hoje pessoas são pagas para lutar, a gente tem toda uma burocracia, tem toda uma instituição, que é o Exército Brasileiro, mas na época não tinha nada. O Brasil estava nascendo, não tinha nenhum ano que o Brasil existia. Então, quem vai fazer parte dessa luta são batalhões de quê? De escravizados, homens que nem sabiam que era o Brasil, que não queriam fazer parte do Brasil e que não existia o Brasil, vão ser obrigados a lutar nesses batalhões, né? Alguns senhores de engenho da Bahia vão pegar esses escravizados e colocar em linha de frente, né? Vários baianos também vão aderir por livre e espontânea vontade a esse movimento, e aí irá se formar esses batalhões. Inclusive, o primeiro batalhão de todos é apelidado de Batalhão dos Periquitos. Batalhão dos Periquitos porque a roupa deles tinha uma insígnia verde. Como tinha uma insígnia verde, eles lembravam um periquito. E o líder desse batalhão é o avô de Castro Alves. É exatamente isso que eu estou falando. O avô de Castro Alves, o maior poeta da história do Brasil, o poeta mais significativo da nossa história, o mais famoso, né? Castro Alves, o avô dele vai participar disso. O avô dele, Castro Alves, era um homem da aristocracia, um homem que viveu na boemia, né? Castro Alves gostava demais da boemia, morreu muito cedo de tuberculose, deixou uma obra que ninguém deixou em termos de poesia, e o avô dele, que tinha muito dinheiro, muita condição, era filho do Recôncavo Baiano também, imagine quanto dinheiro, quanto poder tinha esse Recôncavo Baiano. Ele vai ter o seu próprio batalhão, e ele vai ser chamado de O Periquitão. O Periquitão. Era o avô de Castro Alves. É isso mesmo que eu vos falo aqui. Que doideira, olha como é que tem tanta ligação, né? Quando você me falou que era uma série de Netflix completa, com o roteiro pronto, eu subestimei só um pouquinho. Mas é verdade. Como vai ter a participação também de sertanejos, né? O Recôncavo foi o lugar mais importante porque era o mais rico. A maioria da população vivia no Recôncavo, né? O Recôncavo Baiano, onde tinha a grande parte da população, mas o sertão baiano, essa parte mais do continente, que é a região do Pedrão, próximo a Lagoinhas, que é uma região muito importante econômica e cultural da Bahia, vai participar os homens do Pedrão. Um padre alemão, a Bahia tem coisas, a história do Brasil tem coisas alucinantes. Tem um padre alemão chamado Breiner, Padre Breiner. Sabendo dessa luta, ele vai enviar uma carta para Labatu. Na realidade, ele vai enviar uma carta para Cachoeira, que a resistência toda começa em Cachoeira. Vão ter dois governos durante esse momento. É o governo de Salvador, comandado por Portugal, e o governo dos que queriam se separar de Portugal, que vai ser em Cachoeira. Padre Breiner manda uma carta para Cachoeira, oferecendo ele e os seus homens do sertão para entrar no combate. E aí eles falam, Padre Breiner, espera o homem chegar é Pierre Labatu, é um homem que lutou com Napoleão Bonaparte, esse vulto da humanidade, né?
E aí Labatu vai chegar, vai ler a carta e vai falar: eu quero esse cara agora aqui, traga esse cara agora. Porque os cachoeiranos estavam indecisos se queriam ou não ajuda. Ele falou: eu quero agora, é para ontem, por que, que ele não chegou? Aí vem com, a gente chama de encourados. Na Bahia a gente chama encourados porque eles se vestiam de couro. Lembra muito os jagunços, né, os cangaceiros, né, com roupa de couro para poder enfrentar aquela vegetação espinhosa. Então imagine que cena, aqueles homens encourados nos seus cavalos, saindo do Pedrão para o combate. E todos os anos tem a festa que celebra o 2 de julho. A Bahia é um país à parte do Brasil. Todos os anos tem a celebração do 2 de julho, que é muito mais popular na Bahia do que o 7 de setembro. O 7 de setembro, que é o dia oficial da independência, muita gente vai para a rua, é muito oficial o 7 de setembro. É muito sério, é muito. Mas o 2 de julho é a festa baiana, é uma festa que ela é popular, ela é sincrética, ela é religiosa, ela é militar, é incrível. O 2 de julho é incrível, é uma festa única, e todos os anos tem, né? E aí o que é que acontece? Os homens do Pedrão vêm até hoje. Muito mais de 100 anos depois da guerra, eles saem do Pedrão até hoje com seus cavalos, só que devido ao novo contexto atual, os cavalos passaram a ser mal vistos, os maltratos com os animais, e aí a gente tem uma disputa política muito grande aqui na Bahia para tentar tirar esses cavalos do festejo do 2 de julho. E substituiriam por algum outro negócio? Vão colocar moto, vão a pé? Não, eles pararam de vir por enquanto. Aí tem liminar, caçam a liminar, então a Não. disputa política é muito grande. Porque o que caracteriza é o cavalo, né? O que caracteriza o cavalo, não tem como ele sair em cima de um outro É. elemento que não seja Não tem aquele como substituir algo que é histórico, né? vai descaracterizar. Essa festa do 2 de julho é Bom, algo único. A gente ainda tem uma carroça que uhum. fez parte dessa batalha e a carroça está perfeita, está em perfeito Inteira? estado, inteira. E ela fica guardada num bairro muito tradicional aqui de Salvador, que é a Lapinha. Lá a gente chama de Panteão do 2 de julho. Tem uma casa pequena que existe só para guardar essa carroça. Ela sai uma vez por ano. Olha a simbologia disso. E em cima da Ela ainda carroça, sai, ela ainda circula nesse festejo? ela circula empurrado por muitos, né? Tem todo um projeto. Ela sempre, todos os anos ela passa por reforma. É incrível essa carroça, é incrível. E em cima da carroça saiu a figura do caboclo, porque os baianos não acreditaram a vitória sobre Portugal a um europeu como foi Labatu. Labatu não tem tanta sintonia com o baiano, já que ele é europeu, que ele é francês. Ele vai ser muito duro com os batalhões baianos, porque era necessário a guerra disciplinarizar, né? Mas ele não vai entrar em sintonia com a baianidade. E o escolhido para ser o responsável pela vitória é uma entidade que é o caboclo. O caboclo é uma entidade. Então, se reverencia nos festejos do 2 de julho a figura do caboclo, que é a figura de um índio que representa o brasileiro, é considerado naquela época do século XIX a figura que representa o Brasil índio, né? Com a lança transpassando uma serpente. Ele está enfiando uma lança na serpente e a serpente representa o mal que é Portugal. É uma imagem Nossa, muito interessante. Né? uma baita analogia. Bom, dada a expulsão, você falou de muitos personagens à parte, mas tem, assim como a independência da Bahia é uma história à parte da independência do Brasil, tem uma grande força que é uma personagem bastante quimérica e bastante importante nessa história, que é Maria Quitéria. Bom, E quem era a jovem Maria Quitéria naquele período? vamos lá. Vamos situar Maria Quitéria para quem não está assistindo aqui. Vamos fazer a cama, fazer um contexto para quem não está assistindo. Maria Quitéria nasce na atual Feira de Santana. Feira de Santana é a segunda cidade mais importante da Bahia. Feira de Santana é maior do que várias capitais do Brasil. É uma cidade do interior e que tem uma população muito maior do que uma grande parte das capitais. Feira de Santana é um centro, né? Feira de Santana hoje é um centro, mas naquela época a Feira de Santana tinha suas cercanias e tinha uma freguesia chamada São José da Itapororocas. Ela vai nascer nesse lugar bem rural, ela vai ter uma vida bem rural, ela vai nascer em 1792, num sítio chamado Licuzeiro.
Desculpa, licurizeiro. Licuri é uma frutinha aqui do Nordeste, o licuri, né? Então tem esse nome, o sítio. Ela é filha de Gonçalo Alves e de sua mãe Quitéria, né? Então ela vai ter uma vida no campo, uma vida rural. Seu pai é criador de gado e ela não é muito adepta às tarefas femininas. Ela preferia viver no quintal do que viver dentro de casa. Então ela cuidava de gado, ela montava em cavalo, ela subia em árvore. Então essa é a característica de Maria Quitéria. Teve uma personalidade mais livre e o próprio contexto dela, rural, permitia isso. Né? Ela vai perder a mãe muito cedo. Dona Quitéria vai morrer quando ela tinha aproximadamente 10 anos. Né? Seu Gonçalo vai se casar de novo, ela vai ter uma relação péssima com a madrasta, né? E aí vai fazer com que ela viva mais ainda na zona rural, entre os animais, entre as plantas, né? Afastando-se aí dessa madrasta. Enfim, e o que é que acontece? Vai estourar esse processo de independência do Brasil. Dom Pedro vai enviar um emissário, na realidade, a junta de Cachoeira vai enviar um emissário para a região dela, para a região de Feira de Santana, para a região de São José das Itapororocas, e o emissário vai chegar até o sítio do pai dela, que ele já não morava no Licurizeiro, ele comprou um sítio maior, que é o sítio Serra das Agulhas, é um sítio maior, que ele vai criar mais gado ainda, vai ter uma fazenda de uma envergadura mais pujante. E aí o que vai acontecer? Eles vão enviar um emissário, ele vai passar, coincidentemente, nessa propriedade do pai dele, para quê? Para conseguir pessoas para batalhões patrióticos, para juntar, para regimentar gente para essa luta contra Portugal. E o pai dela imediatamente vai falar que de lá ninguém vai participar. Mas só se pensava em homem, só homem ingressava os batalhões patrióticos. E aí ela vai levantar o dedo e vai dizer que vai querer participar. E o pai dela, machista, como quase todos eram naquele momento, vai proibir. Você tá louca? Doida, vai cuidar da casa aí, que é o lugar da mulher é cuidar da casa. E aí ela não vai aceitar aquilo, ela vai procurar a irmã dela, e a irmã dela vai traçar um plano com ela, vai cortar o cabelo dela, né? Ela vai pegar a indumentária, que era do seu cunhado, do marido da irmã dela, que tinha um sobrenome Medeiros, e ela vai se tornar aí o soldado Medeiros. E o emissário tinha dito que os batalhões patrióticos partiriam de Cachoeira, que era o grande centro de resistência, que era um dos grandes centros de Salvador. Eu sempre falo para os meus alunos em palestras que o centro do Brasil e da Bahia era Cachoeira e Santo Amaro. Salvador era periferia. Salvador não tinha importância econômica que Cachoeira e Santo Amaro da Purificação tem, que inclusive Santo Amaro é terra de Caetano Veloso. Se a gente for procurar a história, a maior parte da população brasileira vivia nessas duas cidades, Cachoeira e Santo Amaro. Então ela vai até Cachoeira, ingressar nesses batalhões patrióticos que a gente tinha conversado antes, até então sob a égide de uma figura masculina, Tenente Medeiros, Soldado Medeiros. Imediatamente vão descobrir se a identidade real dela. Ela vai demonstrar extrema habilidade em artilharia, em tiro, né? E aí ela vai ser muito bem vista. Inclusive, reza a lenda que o general Labatu, a gente tem um documento que prova isso, que vai torná-la a primeira cadete. Ela vai se tornar a primeira cadete pela destreza dela, pela habilidade. Ela conseguiu enganar bem o pessoal lá dentro. Conseguiu. E aí ela vai conseguir, ela mesma vai confeccionar. A gente não tinha o profissionalismo que tinha hoje, o Brasil estava nascendo. Ela vai confeccionar um saiote Highlander, um saiote escocês para ela, no modelo brasileiro, e vai usar um saiote que é a marca dela. Né? A gente tem... É os kits, né, que eles falam. Exatamente. A gente tem uma das simbologias mais fortes de Maria Quitéria, que é muito presente no imaginário baiano, é ela com saiote e com espada empunhando. Inclusive, tem uma estátua de Maria Quitéria em frente àquele lugar que eu falei para você, de onde saía de onde sai a lapinha, a carroça. Ali tem uma estátua de bronze belíssima, dela empunhando uma espada, né, bem estilizada, uma performance, e ela com um saiote que a caracteriza. E aí, ela vai ingressar no movimento, a contragosto do pai. O pai vai descobrir, vai visitá-la lá, vai fazer uma visitinha dela lá em Cachoeira. Ela
não vai retornar para São José de Itapororocas com o pai, vai permanecer lá e ela vem para Salvador e vai participar de alguns combates extremamente importantes. Primeiro, ela vai participar de um combate em Ilha de Maré. Ilha de Maré é uma das ilhas incrustadas no Recôncavo Baiano, né? Aqui na Baía de Todos os Santos, a gente tem Ilha de Maré, ela vai participar desse primeiro combate. Depois, ela vai participar de um combate na Conceição. Conceição é um bairro muito tradicional daqui de Salvador, que fica na Cidade Baixa, próximo ao começo, é onde está o Mercado Modelo. Vocês já devem ter visto várias imagens do Mercado Modelo, do Elevador Lacerda. Ali é a freguesia da Conceição. Vai ter um embate ali importante que ela vai participar. Vai participar de um embate em Itapuã, cantado em versos e prosas aí para o Vinícius de Moraes, que era bem afastado da cidade, era muito longe da cidade, só que Salvador cresceu tanto que a gente engoliu Itapuã. Itapuã faz parte de Salvador hoje. Ela vai participar de um embate muito importante no Rio Paraguaçu. O Rio Paraguaçu é o rio mais importante de Salvador, né? O rio mais significativo para Salvador não é o São Francisco. São Francisco é importante para o Brasil e para a Bahia, principalmente para o sertão da Bahia. Mas para Salvador, as águas do Paraguaçu é que nos abastece, é que liga o Recôncavo, o sertão a Salvador. Todas as mercadorias vinham pelo Paraguaçu, e lá vai ter um embate de Maria Quitéria, e outras mulheres, inclusive, vão participar desse embate. Mas o mais significativo embate dela é na Pituba, que é um bairro super tradicional que eu falei, de classe média alta, daqui de Salvador. Inclusive, ela reza a lenda que sozinha ela consegue prender 2 soldados portugueses e trazer presos para o lado brasileiro, digamos assim. O Brasil estava na cena, é difícil falar brasileiro nesse sentido. Então, o bairro da Pituba foi o grande momento em termos de batalha de Maria Quitéria. Mas a importância de Maria Quitéria não é a batalha em si, é o significado que ela deixou, sem dúvida nenhuma, né? Sim, sim. Bom, ela teve esse processo da caracterização, você explicou pra gente que ela conseguiu pegar um parente, conseguiu se salvar e teve seu palco de protagonismo nessa batalha. Mas e o pós-batalha de Maria Quitéria? Como é que foi o retorno dela para casa? Os Bom, últimos anos, como prosseguiu a vida dela? muito bem, muito bem. Ela já tinha perdido a mãe com 10 anos, ela vai perder o pai dela também, né? Ela vai ter problemas com inventário, dívidas, vai ficar com aquela propriedade que o pai dela, não vai sobrar praticamente nada, né? Mas antes disso, eu vou falar um pouco do que aconteceu no ano da vitória dos brasileiros e dos baianos sobre os portugueses, que é em 1823. Em 1823, ela vai para o Rio de Janeiro. Ela é recebida por Dom Pedro I. A gente tem uns relatos, a gente tem documentação disso tudo. Inclusive, tinha uma tutora inglesa no momento, que é a Maria Graham, né? Acho que o Brasil todo hoje conhece a Maria Graham por causa da novela da Globo, né? A Globo tem Uhum. as novelas têm esse poder. E a Maria Graham relata o contato que ela teve, a conversa que ela teve com Maria Quitéria, né? Enfim, ela fala que era uma figura cabocla, né? Mestiça nas palavras dela. E aí Dom Pedro vai dar uma insígnia para ela, a medalha mais importante, que é a medalha do Cruzeiro para Maria Quitéria. Ela vai ganhar. Isso não é comprovado, mas existe uma parte da historiografia que fala que Dom Pedro escreveu uma carta para ela entregar para o pai dela, pedindo que o pai dela perdoasse ela e reconhecesse ela como heroína. Mas isso não tem uma comprovação. A comprovação é que ela recebeu realmente essa medalha importantíssima. Ela vai receber um soldo. Soldo, para quem não sabe, era o salário da época. Era uma espécie de salário da época que não era mensal, que geralmente era anual, era por um tempo maior. Os salários não eram mensais, gente, era diferente. E aí ela recebe um salário extremamente importante dentro do, do Exército Brasileiro, que está se formando, que é um um soldo de alferes. Alferes é o mesmo cargo de Dom Obá, que é um outro capítulo maravilhoso que a gente pode conversar um dia. Dom Obá é uma figura fabulosa e vai lutar na Guerra do Paraguai, um baiano, quase 2 metros de altura. Quem alfere também é Joaquim José da Silva Xavier, que é Tiradentes. Então ela vai receber um soldo vitalício. Ela vai morrer recebendo esse dinheiro. Reza a lenda que ela morreu muito pobre, mas com esse soldo ela conseguiu se manter, dado por Dom Pedro I, né? Ela vem morar em Salvador, não mora mais em São José das Itapororocas. Ela casou-se em 1823, logo no início
do fim da batalha, o marido dela vai morrer, o primeiro marido dela vai morrer, ela vai se casar novamente com um namorado que ela teve na infância, vai ter somente uma filha, Luísa Maria, que vai morrer também muito cedo. A gente não tem notícia de descendentes de Maria Quitéria, pelo menos da linhagem de filho. Eu cheguei a ter alunos e alunas que me falaram que eram descendentes dele, né? Deve ser de sobrinhos, né? Enfim, mas não da linhagem direta de filhos, né? Então, depois desse casamento, ela vai se tornar viúva mais uma vez, vai morrer em 1853, cega, na cidade de Salvador. Você ter 50 e poucos anos no século XIX era totalmente diferente de ter hoje, era uma idade muito avançada para a época, né? Ela vai ser enterrada em Salvador. A gente tem a lápide de Maria Quitéria, né? A lápide de Maria Quitéria está. Antigamente, os bairros no Brasil inteiro não eram nome de bairro. O bairro é uma concepção muito nova, se chamava freguesias. Ela está enterrada na antiga freguesia de Nazaré, que é super tradicional da história do Brasil. Nazaré, para quem quer se situar, é a Fonte Nova, o principal estádio da Bahia. Né? A Fonte Nova está em Nazaré, está próximo ali da freguesia de Nazaré. O dique do Tororó está um pouco perto de Nazaré também. O Fórum Rui Barbosa, que simbolicamente é o fórum mais importante do Brasil, né? É o Fórum Rui Barbosa. E lá que ela vai ser enterrada na Igreja de Santana. Ela está enterrada lá até hoje, nessa igreja muito importante, que fica em Nazaré, muito próximo ali do Colégio Central, da Rua Joana Angélica, da Palma. Tem muitos baianos que estão me ouvindo aqui, soteropolitanos, que sabem se localizar muito bem onde fica essa igreja de Santana. E aí vai ter a construção da heroína, após a morte dela. Vai ter uma historiografia, vai ter movimentos que vão construir esse personagem, né? Principalmente a partir do centenário da sua morte, em 1953, do Exército Brasileiro. Aí você tem que se situar, 1953, Getúlio está no poder, aí você tem que entender aquele momento. Entender todo o contexto ao redor, né? Você cita esse reconhecimento póstumo e cita que teve também esse recebimento financeiro anual, que era o equivalente ao salário, que agora me fugiu a palavra. É o Soldo. Soldo. Perdão, que teve uma travada. O soldo. Vocês citam esses dois reconhecimentos que Téria teve, mas em vida. Eu tenho uma curiosidade, e outra uma pergunta objetiva, se ela recebeu esse reconhecimento e também se ela fazia questão de receber, se ela se orgulhava de ter se descaracterizado, deixar de lado a feminilidade para lutar pelo país dela. Nossa vida é marcada de todos os seres humanos que viveram na Terra, na história e que vivem, é marcado pela complexidade, né? Com certeza deve ter tido vários momentos na vida dela que ela se orgulhou de ter quebrado alguns paradigmas, mas deve ter vários momentos da vida dela que ela deve ter se arrependido. Enfim, nós somos esse poço de contradição, né? Ela não tinha ideia do que ela iria se tornar. A construção do mito vai se dar, sobretudo, 100 anos depois da sua morte. Ela vai ter um reconhecimento em vida, tanto que ela vai ser recebida pelo imperador do Brasil. Ela vai para o Rio de Janeiro ser recebida pelo imperador e receber a melhor medalha. Ela vai receber um salário, um soldo vitalício. Mas ela não tinha ideia da figura que ela se tornaria ao longo do tempo. Tudo começa em 1953 e a cada ano que passa, ela vai ganhando importância, uma construção maior em torno do seu mito. Né? Ela é obrigado, todos os batalhões do Exército Brasileiro, ter dentro dele um quadro de Maria Quitéria. Ela é a figura feminina mais importante do Exército Brasileiro da história. Ela se tornou a patronesse do Exército Brasileiro, ou seja, ela é a figura mais importante do Brasil em relação ao Exército, em relação à figura feminina. Então, vai ter toda essa construção pós-morte dela, principalmente a partir do centenário da sua morte. E aí, em 2018, ontem, né? 2018, ontem, ela vai se tornar heroína da pátria brasileira. É uma insígnia extremamente significativa, né? Tem uma simbologia muito forte. Isso é muito bacana, né? Ela, não foi do planejamento dela que tomasse a proporção, mas ela ficaria muito feliz em ver isso, eu tenho absoluta certeza. Bom, Maria Quitéria é um personagem de destaque, mas
foi um confronto muito grande. Tiveram vários personagens, alguns citados, porém outros que costumam ser esquecidos pela história, pela memória popular, pelo senso comum. Daí eu pergunto para você, com o seu conhecimento em relação a esse período tão importante, se existem nomes que poderiam ser enaltecidos no momento de lembrança em relação a esse fato histórico. Sem dúvida, sem dúvida. Acontecem, ocorrem os movimentos e você não tem ideia do que ele se tornará pela história. Porque esse reconhecimento vai se dar no futuro. Você não está vivo no futuro para saber o que o futuro fará com aquele movimento. Houveram vários movimentos importantes que não tiveram importância historiográfica, houveram vários personagens que tiveram importância, que a história não lhe deu o devido valor. E eu sou historiador, sou pesquisador, e uma das coisas que eu mais gosto é trazer à luz esses personagens esquecidos. Eu adoro. Essa é a graça do historiador, né? O mais do mesmo é um pouco sem sentido. Então a gente sempre está procurando esses personagens que estão empoeirados, que estão lá no armário escondidos, prontos para que a gente limpe e traga a luz do dia, né? Então a história da independência do Brasil, a história do 2 de julho, a história da independência da Bahia é tomada por personagens assim. É riquíssimo. Talvez o personagem mais interessante de todos, que foi super esquecido, é o que eu falei, é que eu dei spoiler lá no começo, e falei que é o Visconde de Pirajá. O Visconde de Pirajá, o Coronel Santinho, é uma figura formidável. Imaginem vocês, um dono de um castelo, o único castelo das Américas, vir com a tropa de índio iniciar o cerco da cidade. Ele, por si só, é o grande personagem esquecido e que era necessário a Bahia e o Brasil reconhecê-lo, né? Esse é um personagem complexo. Vai ter. A história do Brasil tem momentos únicos. A história da Bahia, então, aqui vai ter uma revolta chamada Cemiterada. Cemiterada é o dia que os baianos, a elite baiana, e pouco depois da independência, pouco depois dessa história de Maria Quitéria, os cemitérios não serão mais controlados pela religião, pela igreja. Vai ser controlados por leigos. A gente vai agora separar a igreja dos mortos, enfim. É uma outra concepção de vida, uma concepção mais higiênica, mais científica. E aí vão se construir um cemitério longe de Salvador, que é o Campo Santo. E aí os baianos não aceitam aquilo. Como é que minha alma vai ser salva? Como é que eu vou ser enterrado longe de todo mundo? E aí os baianos vão fazer um movimento para invadir o cemitério e destruir o cemitério todo. E o nome desse movimento é Cemiterada. É único, é único. E o líder quem é? O Visconde de Pirajá. Então o Visconde de Pirajá é um personagem único que os baianos não conhecem. Né? Baita sofista para convencer a galera toda. E tinha alguns elementos que fez com que ele convencesse. Um dos elementos é a questão da identidade, da crença, da religiosidade, e um outro elemento é financeiro. As igrejas perderiam muito dinheiro com o fato dos mortos não serem mais enterrados nela, que era uma importante fonte de dinheiro para a igreja. Então, eu destacaria o Visconde de Pirajá, o Coronel Santinho, eu destacaria a figura do General Labatu, que não entrou para o rol da baianidade pelo fato dele ser europeu, dele ser mais frio na visão dos baianos, né? Ele vai ter um panteão aqui, existe um panteão, existe uma coluna grega, um prédio construído para guardar seus restos, para que ele se tornasse um herói da nação. Até hoje tem uma pira, tem uma chama olímpica, uma chama lá no panteão dele que fica em Pirajá, que é o bairro que tem o seu nome, ele tem um bairro com o seu nome, mas não tem identificação, poucos baianos vão lá, toda a festa do 2 de julho tem uma passagem por esse panteão para homenagear Pirajá. Ele é uma figura importantíssima, é uma figura que, diferente do que todos pensam, todo mundo fala que quando as tropas baianas e brasileiras vencem Portugal, eles entram pela cidade de Salvador, são recebidos, né, como heróis, mas Visconde de Pirajá, mas desculpe, General Lobato, que foi o grande organizador, artífice de todo esse movimento, principalmente na parte militar, ele não vai entrar como herói aqui, porque ele tinha sido preso poucos meses antes de prosseguir com a história desse personagem, a nossa transmissão no Facebook ela vai prosseguir somente aqui no Instagram, a gente vai encerrar. Perdão pela interrupção, mas é porque ela pode encerrar a qualquer momento, dadas ao limite que tem na rede social, mas vem aqui para a página do Instagram, Aventuras na História. @Aventuras na História, você consegue prosseguir ouvindo sobre esses personagens muito importantes para a história do país. Murilo, perdão, é porque, como eu tava, não tem mais
prossiga, ele não seria reconhecido como herói, pois... Exatamente. Então, o que é que vai acontecer? Os baianos não sabem isso, né? É incrível. Meses antes, a gente fala aqui na Bahia, na boca da vitória, próximo à vitória, bem perto da vitória, ele vai brigar com a elite baiana. A elite baiana é muito endinheirada, tem muito poder. Ele brigou com coronéis, com dragões, com monstros. Então, esses monstros estão acima dele. Apesar dele ser general, os monstros vão entregá-lo. Esse cara tá pensando que é quem? Ele, na visão dos baianos, ele é um gringo, vem para cá mandar na gente, a gente é dono de meio mundo de terra. E aí prendem ele, enviam ele para o Rio de Janeiro, e quem vai comandar, no finalzinho só, é o pai de Duque de Caxias. O pai de Duque de Caxias, Luiz Lima e Silva, vai comandar, Lima e Silva, as nossas tropas, e ele vai entrar como herói junto com os batalhões patrióticos que a gente falou no começo da live. Eles vão entrar pela Estrada da Liberdade. O nome não era Estrada da Liberdade, o nome da estrada era Estrada das Boiadas, porque os bois, que eram o gado que eram criados no sertão, no interior da Bahia, não podia se criar gado em Salvador, era proibido por lei, tinha que se criar a uma determinada distância do litoral. Eles entravam por essa estrada para alimentar, né, para ser comercializado em Salvador. Então, eles vai deixar de ter o nome de Estrada das Boiadas para ganhar o nome de Estrada da Liberdade. Hoje é um bairro chamado Bairro da Liberdade, que é um bairro bastante representativo em relação à matriz africana. Foi considerado durante muito tempo o bairro mais negro de Salvador e do Brasil, né? Vários blocos afros têm origem no bairro da Liberdade, é um bairro muito significativo para Salvador, esse bairro da Liberdade. E Lima e Silva é o nome da principal rua desse lugar, vai ficar com o louro também dessa vitória, Lima e Silva. O filho dele vai ser o patrono do nosso exército, a figura mais importante do nosso exército. Feminina é Maria Quitéria, masculina é Duque de Caxias, que é uma outra história, que é a Guerra do Paraguai, é um outro capítulo muito interessante. Já acrescenta mais ainda. Murilo, eu não agradeço de imediato, porque eu quero agradecer ainda mais todos os fatores que antecedem. Você fez o contato com a gente faz questão de explicar esse espaço que temos para explicar mais a história do Brasil, principalmente alcançar o máximo de pessoas possíveis em uma história tão interessante sobre a gente, cara, que a gente se constituiu com base nesses feitos. Mas antes da gente se despedir, eu quero saber, eu vi que você tem algumas lives no seu Instagram, como é que a gente pode conhecer melhor o seu trampo? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença, o espaço, eu me sinto honrado. Muito bacana fazer parte, sempre estou acompanhando vocês, acho muito válido o material que vocês produzem. É uma honra participar daqui, eu que me sinto honrado, eu que agradeço. E eu queria dizer que a gente faz um trabalho, eu já tenho 23 anos, né, de ensino, de pesquisa. Eu já tenho 28 anos que eu pesquiso, comecei a pesquisar muito cedo, e a gente tem alguns materiais publicados, enfim, algumas revistas, né, algumas pesquisas muito voltadas para a história da Bahia, para a Guerra do Paraguai, para a independência da Bahia, e nessa pandemia eu resolvi abrir meu Instagram e fui assustado, tomei um susto. E como ele reverbera, né? Em poucos meses eu passei a ter 3 mil seguidores, 4 mil, 5 mil seguidores. Às vezes eu vou dormir de madrugada respondendo, pessoas me perguntando sobre a história do Brasil. Antes de começar a live, eu estava conversando com um cidadão do Ceará, me perguntando algumas coisas sobre a história do Ceará. Então, é fabuloso. Se você gosta do conteúdo, quer saber um pouco mais da sua história, siga o perfil Murilo Melo, só que o Melo é com 2 L's. Melo com 2 L's, Murilo Melo História. E aí eu resolvi fazer um canal também, um canal no YouTube, que é o mesmo nome, Murilo Melo História. A gente coloca vídeos curtos, né? De 5 minutos, 4 minutos, retratando a memória e a identidade brasileira. Eu vou agradecer mais uma vez, viu? Bom, a gente que agradece o conhecimento que você compartilha para a gente, ele é extremamente crucial para o entendimento do nosso país. E pelo fato de que a maneira que você conta é muito bacana, a gente conversou aqui, nem viu o tempo passar, porque é realmente muito legal, além de muito importante. Mas, Murilo, muitíssimo obrigado. Vocês que acompanharam a nossa live e estão chegando no final, pode entrar na nossa página do Instagram, Aventuras na História, e na abinha do IGTV, uma televisãozinha com um rainho no meio, que vocês irão poder, dentro de instantes, acompanhar toda a transmissão gravada, quando vocês quiserem, sem custo nenhum. Murilo, mais uma vez, muitíssimo obrigado, muito obrigado
a quem acompanhou. E logo mais às 18 horas teremos uma outra live, então fica com a gente para saber mais sobre a história do país. Então, gente.